Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então nós vamos fazer a correção aqui dos nossos exercícios da unidade 2, né? Que ficou ali sobre a revolução. Deixa eu pegar aqui rapidinho para a gente abrir. Você pode pegar o seu módulo na página 439. Página 439, deixa eu abrir aqui. Pronto, então vamos lá. Na questão de número 1, pergunta: analise a fotografia tirada na Itália durante a Primeira Guerra Mundial, depois crie uma legenda relacionada à foto ao conflito. Então, a gente tem uma fotografia aqui, né, de muitas mulheres trabalhando. Então, você vai dar uma resposta pessoal, mas você pode mencionar aí mulheres trabalhando nas indústrias europeias de armas para a guerra. Após um saldo muito grande de mortes nos campos de batalhas, as mulheres elas precisaram assumir os postos de trabalho dos homens na indústria, principalmente na indústria bélica. Então, a gente sabe que com a grande destruição, né, nas indústrias, pela Grande Guerra, né, causada pela Grande Guerra, muitas mulheres elas precisaram assumir aí o posto dos homens, trabalhando principalmente nas indústrias bélicas. Quais os principais motivos que culminaram na Primeira Guerra Mundial? A soma de vários fatores levaram a Europa à guerra. Entre eles destacam-se conflitos imperialistas. A Alemanha surgiu no cenário mundial como uma nova potência industrial. A Grã-Bretanha, por sua vez, via seu domínio ameaçado. O nacionalismo na Península Balcânica. A Sérvia queria formar a Grande Sérvia, reunindo os povos eslavos dos Balcãs, voltando-se contra a dominação turca e austríaca na região. A política de ameaças, por meio de acordos econômicos e de ajuda mútua em caso de guerra, formaram-se dois blocos opostos que se enfrentariam: corrida armamentista. Com o aumento de tensão nos anos que antecederam a guerra, todos os países europeus incrementaram seus armamentos. Mencione os principais sentimentos presentes no início do século XX na Europa. Os principais sentimentos eram otimismo e exaltação do progresso, desenvolvimento de novas tecnologias que facilitaram a vida cotidiana de quem podia pagar por elas, grande influência da cultura europeia, principalmente a francesa, e inovação no campo das artes, rompendo com o tradicionalismo. Analise o mapa a seguir e responda ao que se pede. Então, a gente tem um mapa aqui. Na letra A pede: descreva as alianças estabelecidas na Europa antes da guerra. Então, a resposta: no mapa estão representados os dois principais blocos da guerra, que foi a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e a Itália, e a Tríplice Entente, formada por Rússia, França e Grã-Bretanha. A Itália, a partir de 1915, passou a lutar ao lado da Tríplice Entente. Então, a gente sabe que, como a Itália não estava ganhando nada aqui na Tríplice Aliança e viu que ia respingar nela, ela correu para o lado da Tríplice Entente. Então, aqui nas cores, a gente pode ver a Tríplice Entente na cor rosada. Aqui, né, aparece rosado, mas é uma cor mais alaranjada. A Tríplice Aliança na cor amarela. E de traçado aí, nós temos a Itália, que está toda traçada, porque depois a Itália, ela saiu da Tríplice Aliança e veio para a Tríplice Entente. Comente a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Que consequências isso trouxe ao conflito?
Os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Tríplice Entente, o que lhe garantiu a vitória sobre o outro lado, em virtude de superioridade bélica, né? Então, aí, os Estados Unidos não iam entrar, vamos dizer assim, à toa, né, na disputa. Eles tinham seus interesses e conseguiram aí ajudando a Tríplice Entente. Observe os mapas da Europa antes e depois da Primeira Guerra Mundial para responder as questões. Então, a gente tem aqui o mapa, né, europeu, antes de 1914, que foi a Europa depois da Primeira Guerra. Deixa eu fechar isso aqui, tá empatando. Visualizar. Aí nós temos que países existiam em 1914 e desapareceram depois da guerra. Então, vocês vão observar a parte de cima, em 1914, e depois a parte de baixo, que foi após a guerra. Então, observe aí no mapa o Império Austro-Húngaro, o Império Turco. Então, observe, né, que aqui, ó, no meio, a gente tem a Áustria-Hungria, né? Vocês podem observar aqui embaixo, nós não temos mais. O Império Turco Otomano, aqui, não é isso? E o Império Russo, aqui, que aqui não vai ter mais. Então, esses países, após a guerra, eles desapareceram. Identifique e escreva o nome dos estados que surgiram após 1918. Então, o antigo Império Austro-Húngaro deu origem à Áustria, Hungria, Iugoslávia e Tchecoslováquia. No lugar do Império Russo, surgiram a Rússia Soviética em 1922, Finlândia, Estônia, Lutânia e Polônia. O antigo Império Turco Otomano virou a atual Turquia. Então, tudo isso você pode observar olhando aqui, né, o Império Russo se transformando aí na União Soviética, né? A Estônia, a Letônia, a Lituânia, aqui surgindo após a guerra. O que provocou essa mudança? O principal motivo foram as questões nacionalistas, as quais levaram os europeus a combater os antigos regimes, que estiveram ligados diretamente com a Primeira Guerra Mundial. Logo após o final da guerra, esses impérios ficaram enfraquecidos e desapareceram, o que culminou no surgimento dessas novas nações. Além dos padrões de consumo, a Belle Époque, 1871 a 1914, foi marcada por profundas transformações culturais que influenciaram o modo de pensar e viver das pessoas. Inovações tecnológicas como o avião, o rádio e o cinema modificaram a percepção da realidade. Com base nessa afirmação, como podemos caracterizar a Belle Époque? Isso aqui vocês devem ter tirado de letra, né? Porque foi o conteúdo do nosso seminário e é o conteúdo que vocês estão estudando, pesquisando aí. A Belle Époque pode ser caracterizada como um período de grande otimismo, de certeza, de prosperidade, progresso. Então, vocês vão citar aí as grandes descobertas, as invenções no campo científico, o automóvel, o avião, o rádio, né? Além da expansão das ferrovias e o uso cada vez mais do telégrafo. Com base no contexto histórico da década de 1910 e em seus conhecimentos, responda às questões. Quem foi o arquiduque Francisco Ferdinando? O arquiduque Francisco Ferdinando era herdeiro do Império Austro-Húngaro. Foi o que foi assassinado, né? Relacione a história dele com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A morte do arquiduque Francisco Ferdinando colocou em xeque a relativa paz que existia entre os blocos europeus, situação que piorou quando a Sérvia não acatou o ultimato com uma série de exigências formais, inclusive para o fim do terrorismo. Então, toda aquela paz, toda aquela tranquilidade da Belle Époque, todas as maravilhas que estavam rolando na Europa, né, com a morte de Ferdinando, né, o assassinato de Ferdinando, eclode aí a guerra. É lógico que a gente já viu algumas instabilidades políticas surgindo ali em todo o território. A morte vai ser o cume de tudo para poder eclodir a guerra.
Explique as razões e consequências que levaram a Rússia a sair da guerra e os Estados Unidos a entrar nela. Em novembro de 1917, uma revolução na Rússia levou ao poder um governo socialista que, atendendo ao apelo popular, retirou o país da guerra e, em março do ano seguinte, assinou um tratado de paz com a Alemanha. Em abril de 1917, ataques de submarinos alemães aos navios estadunidenses criaram o pretexto para que os Estados Unidos entrassem na guerra. Combatendo ao lado da França e da Grã-Bretanha e contando com um poder bélico superior, os Estados Unidos contribuíram para desequilibrar as forças entre os blocos, garantindo a vitória dos aliados em novembro de 1918. Então, sofreu primeiros ataques e com interesse bélico, aí os Estados Unidos entram na guerra, né, do lado da patente para poder conquistar a vitória. Comente o Tratado de Versalhes e suas principais determinações. O Tratado de Versalhes foi um acordo imposto pelos países vencedores da guerra às nações europeias. Segundo esse tratado, a Alemanha foi culpada pelo início da Primeira Guerra Mundial e deveria devolver a rica região mineradora da Alsácia-Lorena à França e pegar uma pesada indenização aos aliados, além de ceder seus territórios coloniais. A Alemanha ainda foi obrigada a entregar à Polônia o chamado Corredor Polonês, faixa de terras que garantia aos alemães o acesso ao mar. Então, a Alemanha sai aí perdendo. Aqui a gente tem um texto, né, e diz, de acordo com o texto, que é correto afirmar que a Primeira Guerra Mundial, a resposta correta é a letra D, foi o produto de um momento histórico específico, em que as mudanças se processavam mais lentamente do que fazem crer os historiadores que tratam a guerra como resultado do imperialismo. O uso das trincheiras da Primeira Guerra Mundial marcou a memória de uma geração de forma traumática, né? Aí as trincheiras que eram aquelas, né? Os buracos aonde ficavam, né? As pessoas, os homens que estavam indo, as tropas que iam guerrear. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, lembram sempre essa data, encontra-se entre os acontecimentos mais trágicos da história mundial. Arrastou para os conflitos as potências econômicas e bélicas da Europa e se desenvolveu tanto no continente europeu como fora dele. Calcula-se em cerca de 10 milhões de números de mortos nesse conflito. Entre os fatores que colaboraram para a eclosão desse conflito destacam-se: letra E, a constituição da política de alianças militares, a exemplo da Tríplice Aliança e da Entente, que colocou em choque as potências europeias, assim como a disputa imperialista entre os países europeus. Essas aqui a gente já tinha respondido, né? Ficou somente as de baixo para a gente falar. Nacionalismo e rivalidades, Alemanha versus a Inglaterra, Alemanha versus a França. Houve um expansionismo russo, pan-eslavismo e choque entre a Alemanha com o Império Turco, Otomano e Austro-Húngaro. Nacionalismo sérvio, unificação da Grande Sérvia. Bósnia, anexada ao Império Austro-Húngaro em 1908, contra os interesses da Sóvia. Estopim, assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, cometido por um sérvio. A política das alianças, né? A Tríplice Entente era a Rússia, a Inglaterra e a França. A Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Lembrando que a Itália, posteriormente, passou a fazer parte da Tríplice Entente. Na consequências da guerra, né? A gente falou, declarou o Tratado de Versalhes, declarou a Alemanha a grande culpada pelo conflito e obrigou a pagar pesadas indenizações às nações vencedoras. Mudança na geografia europeia, com o fim do Império Turco, Otomano, Austro-Húngaro e Russo, novos países surgiram. O revanchismo, surgimento de sentimentos revanchistas e nacionalistas ao extremo, principalmente nos países que foram ocupados pela guerra. O Brasil deixou de ser um país dependente de economia europeia e acabou se industrializando, substituindo a influência europeia na economia brasileira. Não foi tão ruim assim. Então, fica aqui a correção. É importante que você confira as suas questões,
Não é necessário sua resposta ela está idêntica ao livro, né? Isso é importante a gente dizer. Não precisa você colocar tudo da maneira que está aí que eu passei, desde que contemple a resposta, desde que a resposta ela esteja aí parecida e contemple ao que se pede, certo? Forte abraço, qualquer dúvida pode nos procurar.